Vamos falar sobre alguns aspectos do diagnóstico da bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa é um síndrome caracterizado por urgência e aumento da frequência miccional, com ou sem perda urinária, ocorrendo na ausência de fatores metabólicos ou patológicos locais. A bexiga hiperativa é um complexo de vários sintomas, sua prevalência é alta, causa um impacto negativo na qualidade de vida e, na maioria dos casos, o tratamento é conservador. Vejam a relevância em relação à qualidade de vida. A bexiga hiperativa só perde para a depressão em má qualidade de vida. Afeta um número maior de pessoas do que várias doenças crônicas. Vejam esse trabalho da Europa. Bexiga hiperativa, então, 16,6% e depressão, 8,6%. Bexiga hiperativa causa nos pacientes vergonha, ansiedade, neurose, depressão, retração na vida social e inibição na vida sexual. Pelo menos 50 milhões de pessoas no mundo sofrem de bexiga hiperativa. De acordo com as últimas pesquisas, cerca de 16 a 17% dos indivíduos apresentam este problema. O número de pessoas que sofrem com bexiga hiperativa é maior do que as que padecem com osteoporose, doença de Parkinson ou mal de Alzheimer. A grande maioria da população geriátrica sofre com problemas de controle da bexiga. As contrações involuntárias que ocasionam a bexiga hiperativa representam a maior causa da incontinência na terceira idade e cerca de 80% dos casos de problemas de controle da bexiga podem ser melhorados ou curados. Vejam que a bexiga hiperativa, 2/3 delas podem ser do tipo secas, apresentando apenas urgência e urge-incontinência, e 1/3 do tipo molhadas, apresentando então perda urinária junto com esforço. Na realidade, as pessoas com urge-incontinência têm mais sintomas desagradáveis do que pacientes com incontinência de esforço. E vejam outra vez que a bexiga hiperativa então só perde para a depressão em qualidade de vida. A bexiga hiperativa traz consequências sociais, psicológicas, ocupacionais, domésticas, físicas e sexuais, trazendo com isso um alto impacto na qualidade de vida. É um problema muito frequente, os pacientes não são diagnosticados e tratados, eles têm vergonha de falar a respeito, causam um impacto importante na qualidade de vida e têm como tratamento preferencial os antimuscarínicos. Qual é a vantagem de uma definição baseada em sintomas? É não obrigatoriedade do estudo urodinâmico, permite um diagnóstico e um tratamento precoces e também permite uma determinação da verdadeira prevalência da doença. Vejam nesse trabalho dos Estados Unidos, em que a incidência dos homens 16% e das mulheres 17%, sendo que a prevalência aumenta com a idade, existem cerca de 33 milhões de casos afetados nos Estados Unidos, afetando qualidade de vida, de sono e estado de depressão. Na Europa, esse trabalho mostra que a partir de uma determinada idade, a partir dos 60 anos, os homens têm uma incidência um pouco maior, ocasionado pelo problema prostático. Alteração significativa na qualidade de vida causa isto, com uma prevalência de 16% em Estados Unidos, Europa e talvez também no Brasil. Esta prevalência aumenta com a idade e com leve predomínio nas mulheres, e a aceitação internacional de uma definição uniforme da doença facilitará futuros estudos epidemiológicos. A etiologia ela é multifatorial da bexiga hiperativa, sendo que a etiologia idiopática é a mais aceita, mas também devemos levar em consideração problemas obstrutivos, problemas de ordem neurológica, problemas de complacência da bexiga
e sendo que o problema idiopático é o mais frequente. A terminologia deve ser compreendida em que a bexiga hiperativa pode ser do tipo seca, em que não há perda urinária, ou do tipo molhada, em que há perda urinária associada com sintomas mistos. O diagnóstico, então, é feito através de uma história muito bem colhida, em que a urgência miccional é o sintoma mais importante. Esta urgência miccional ela pode ou não ser acompanhada de perda urinária, de frequência urinária aumentada e de nictúria. No exame físico, nós vamos procurar sinais de perdas urinárias, alterações anatômicas e nos homens faremos o toque prostático. Exames opcionais seriam o diário miccional, o teste das fraldas e os questionários de qualidade de vida. Este é um questionário bastante simples em que, na bexiga hiperativa, o paciente frequentemente tem desejo súbito e urgência para urinar, ela vai responder sim. Em algumas ocasiões não chega a tempo ao banheiro, ela vai responder sim. Frequentemente urina mais de 8 vezes ao dia, ela pode responder sim. Levanta mais de 2 vezes à noite para urinar, frequentemente ela vai responder sim. E nós queremos saber também a quanto tempo ela refere esses sintomas. Então, alguns questionários vão nos dar tipos de sintomas, se a paciente usa fraldas, qual o impacto no seu dia a dia, qual a interferência com a sua vida sexual, quais os aspectos emocionais, qual a evolução pós o tratamento e quanto isso aborrece pelos sintomas da bexiga hiperativa. Também existem questionários de avaliação. Este questionário OABV8 é o questionário mais em voga hoje em dia. São 8 questões respondidas e que pode dar um somatório em que a paciente, se tiver 8 pontos ou acima disso, ela terá bexiga hiperativa. Nesse estudo com 1.260 pacientes, utilizando o questionário com 8 itens, provável bexiga hiperativa em 12%, possível bexiga hiperativa em 20%, mostrando que 73% dos pacientes com bexiga hiperativa não faziam tratamento e também concluindo que o questionário de 8 itens é adequado para identificar pacientes com bexiga hiperativa em primeiro atendimento. No exame físico é muito importante que nós façamos a avaliação se tem uma bexiga palpável, se tem sinais de perda urinária, se tem sinais de hipoestrogenismo, se tem sinais de hipermobilidade uretral ou tem uma uretra fixa, ou se ela é portadora ou não de prolapsos de ordem genital. O diário miccional, se for aplicado, é bastante interessante. Ele pode identificar e quantificar os sintomas, orienta os pacientes em relação ao tipo da perda urinária, qual o volume urinado vai indicar a capacidade vesical e esta avaliação dos resultados e a evolução dos tratamentos clínicos e cirúrgicos feitos a esses pacientes. Aqui temos um exemplo de um diário miccional bastante simples de ser aplicado. E os pacientes, como eles reagem aos sintomas da bexiga hiperativa? Isso é avaliação em quase 5.000 pacientes nos Estados Unidos. Mais de 1.000 pacientes responderam positivamente. 70% deles tentaram estratégias não médicas. Quase a metade conversaram com um profissional de saúde nos últimos 12 meses, levando à conclusão que a primeira reação é ocultar ou usar estratégias empíricas ou familiares e não procurar orientação e tratamento especializado. Isso é muito importante para se fazer o diagnóstico diferencial. Então, os sintomas da bexiga hiperativa, quando tem urgência miccional, elas são positivas, a incontinência de esforço não tem urgência miccional. Quando tem aumento da frequência com urgência, existe na bexiga hiperativa e raramente no esforço. A perda urinária com atividade física, tosse, espirro, praticamente não existe na bexiga hiperativa e existe na incontinência de esforço. A quantidade de urina na perda é variável na bexiga hiperativa e é pequena no esforço. A habilidade para chegar ao toalete em tempo não tem na bexiga hiperativa e pode chegar ao toalete na incontinência de esforço.
A incontinência durante o sono na bexiga hiperativa é bastante frequente, raramente na incontinência de esforço. E a nictúria geralmente tem na bexiga hiperativa e às vezes na incontinência de esforço. Na incontinência mista, então, os dois sintomas ou vários dos sintomas vão estar acoplados. A incontinência mista, a associação da incontinência de urgência e por esforço, o que mais incomoda? Sem dúvida nenhuma, o sintoma que mais incomoda é a urgência miccional. Vejam nesse trabalho que a urgência incomodou em 73% dos pacientes, o esforço apenas em 27% dos pacientes. E também é a mais incômoda nesse outro trabalho, mostrando que a incontinência urinária mista é a pior de todas em relação à qualidade de vida. Para se fazer um diagnóstico diferencial na bexiga hiperativa, nós temos que lembrar sempre de incontinência de esforço, de incontinência por urgência, de obstrução prostática, de poliúria, de bexiga hiperativa e de cistite intersticial. Todos esses sintomas e problemas devem ser lembrados num diagnóstico diferencial e, principalmente, a incontinência de esforço, a bexiga hiperativa, a incontinência por urgência e a obstrução prostática nos homens. Esse diagnóstico diferencial, então, ele deve ser feito com infecção urinária, com litíase, com tumor vesical, principalmente tumor in situ, com cistite intersticial, com problemas de ordem da poliúria por diabetes mellitus, por diabetes insípidos, por polidipsia, por edemas, por incontinência de esforço, por obstrução urinária e por prolapsos pélvicos. O exame urodinâmico, então, entraria nesta avaliação para tentar diminuir os erros diagnósticos e nós teríamos quando fazer, em qualquer história duvidosa, numa doença neurológica, numa cirurgia prévia, numa suspeita de obstrução. E por que fazê-lo? Para nós termos um diagnóstico mais preciso e um plano terapêutico mais adequado. O exame urodinâmico tem achados característicos, são contrações vesicais durante o enchimento, uma contração involuntária, ou um desejo miccional intenso sem contração, chamado urgência sensitiva. E lembrarmos também que 50% dos exames, eles são normais. Nós poderíamos resumir o diagnóstico, então, pela história em que a paciente tem urgência miccional, com ou sem incontinência, polaciúria, nictúria. No exame físico, nós vamos procurar sinais de perdas urinárias, prolapsos, hipoestrogenismo e nos homens faremos o toque retal. De maneira opcional, nós poderíamos fazer um diário miccional, teste das fraldas e usar questionários de qualidade de vida. E a urodinâmica teria indicações seletivas. Poderíamos tirar algumas conclusões que o diagnóstico é predominantemente clínico, os principais sintomas são urgência miccional, com ou sem perda urinária, uma frequência urinária aumentada. Nós devemos excluir doenças locais e metabólicas e o estudo urodinâmico é indicado em casos bastante selecionados. De uma forma geral, as formas de tratamento elas começam com tratamento farmacológico, podendo ser incluído tratamento comportamental e reabilitação do assoalho pélvico e, posteriormente, o tratamento seria de maneira crescente com outras formas que será visto em outra ocasião. Muito obrigado.